Agora com comentário fixado, abrindo os trabalhos. Eu geralmente não fico nervoso, mas hoje eu tô um pouquinho nervoso de começar a live. Oi, tudo bem? Vamos ao cenário de volta. Ah, não se constrange, eu vou falar o nome das pessoas que forem entrando e daí, se quiser sair depois, tranquilo. Na medida do possível, eu vou tentar deixar gravada a live. Oi, tudo bem? Como é que estamos? E na medida do possível, vou tentar deixar gravado e essa live faz parte do projeto aí do Negrinho do Pastoreio, da tradição oral dos escravizados, a libertação digital. Eu preciso citar que esse trabalho foi viabilizado através do FAC Digital do Rio Grande do Sul, né, que é o Fundo de Apoio à Cultura da SEDAC, que é a Secretaria de Cultura, com apoio da Universidade Fevale e da Fevale Tech Park. Oi, tudo bem, Fernanda? Oi, Cláudio, tudo bem? Bom dia. Como eu estava falando, essa live faz parte do projeto, né? Foi o primeiro projeto que eu desenvolvi voltado para o digital. E, enfim, eu trabalho com artes visuais e ilustrações, então eu fiquei um pouco perdido assim do que eu vou fazer, né? Para transmitir, porque geralmente eu faço a ilustração no papel e exponho, né? Enfim, publico nas redes sociais e a gente vai interagindo um pouco a partir disso, né? Só que como esse projeto é voltado 100% para o digital e foi o primeiro que eu desenvolvi, eu entendi que, bom, eu vou fazer lives, eu vou ter que fazer vídeo, né? Então ele é uma multimídia, vamos dizer assim, né? Porque hoje a gente não tem essa possibilidade do contato físico, né? Então começou por aí e eu disse, bom, essa parte dos meios a gente vai vendo como fica e fui tentando e fui testando, né? Outra coisa que me pegou bastante, daí quando eu delimitei o tema, né? Assim, era um edital bem abrangente, então assim, eu poderia fazer o que eu quisesse dentro dessas possibilidades digitais, né? Então, eu disse, bom, eu tenho que ter um tema que eu já trabalhe, né? E que já seja da minha linha. E busquei, né, essa parte da presença negra no Rio Grande do Sul, que é uma das coisas que a gente estuda muito pouco na escola e está um pouco disperso assim nos livros, né? No Rio Grande do Sul a gente tem alguns episódios assim mais marcantes, né? Geralmente quando se fala da presença negra no Rio Grande do Sul, o top of mind, para usar uma expressão do marketing, são os danceiros negros, né? E os danceiros negros na Guerra dos Farrapos, né, em 1835 a 1845. Então, só que a presença negra no Rio Grande do Sul ela começa em 1600 já, né, através aí já do tráfico de escravizados, né. Nessa pesquisa contemplou também, eu queria entender muito mais que a lenda que se passa lá por 1780, segundo relatos, né? Isso tudo tem no site lá depois bonitinho, se quiser entrar para dar uma olhada, fica legal. Então eu tive esse cuidado, assim, eu quero saber, tá, já que foi em 1780, eu preciso entender o que acontecia no estado do Rio Grande do Sul, porque a lenda do Negrinho do Pastoreio, ela é uma lenda nascida aqui na região do Prata, né? Então, os primeiros escravizados vieram por volta de 1600, depois tem mais, vão ocorrendo novas inserções assim na sociedade, né? E sempre na figura de escravizados, poucos negros livres, alguns vieram junto com as bandeiras paulistas para escravizar os índios enfim, né? E sempre tem sempre é essa figura subserviente, assim e tal.
Então a ideia era relatar essa lenda, né? E abrir também um pouco essa discussão, né? Porque, enfim, uma das motivações assim para começar o trabalho foi tentar descobrir de onde eu vim, por exemplo, né? Então, assim, de onde a minha família veio, quais são as raízes, né? Porque a gente falar que é da África acaba ficando muito abrangente, né? A África é um continente, são vários países com várias etnias e milhões de línguas, né? Então fica nessa toada assim. Então, bom, eu vou começar pelo Rio Grande do Sul, porque é o lugar que eu vivo e talvez eu encontre um pouco mais de registros, né? Porque senão ia ficar muito no ar. Ahn, eu me inspirei não, né? Eu me baseei, eu tenho um livro aqui em casa, que é um livro bem bacana, da galera do Já, editores, e eu trabalhei no Já há um tempo também, lá com a Patrícia, com o Elmar, né? Esse livro ele tem desde a pré-história do Rio Grande do Sul até os últimos acontecimentos, assim, eu acho que é talvez o início do governo Sartori, assim, e do Tarso para o Sartori, que pegou aquela transição. Então, dentro desse livro, para contextualizar historicamente assim o negrinho do pastoreio, eu acabei pesquisando ali e trazendo os principais fatos e datas. E eu fiz um rascunhão dos locais também. Isso é um outro trabalho, uma outra pesquisa que eu estou a fim de desenvolver. Então, os fatos da lenda teriam ocorrido lá em 1789 e uns 10 anos antes foi feito um censo, o primeiro censo da história do Rio Grande do Sul, né, em que a população negra e escravizada eram de 27%. A gente tinha, sei lá, 5 mil negros no Rio Grande do Sul. Né. Essa pesquisa também passou pelas versões da lenda. Essa lenda ela era passada por tradição oral, né? Hoje a gente tem um pouquinho mais de entendimento aí dos mestres griots e tal, mas era uma coisa que ia passando de geração em geração, um contava para o outro e tal. E o primeiro registro escrito dessa lenda, né, é do Antônio Maria do Amaral Ribeiro, 1857, né? E ele relata, desse relato foi publicado num almanaque de lembranças luso-brasileiro em Portugal. E depois entram outros autores, né? O Apolinário Porto Alegre, que publica isso como um causo. Depois o Javier Freire, que é um castelhano que também, essa é a versão mais antiga, segundo eles, né? Em 1890, e assim por diante. Por último, né, a versão mais conhecida, né, eu não pesquisei todos os autores, essa lenda, por ela ser de domínio público, né, e tá no imaginário popular, cada um acaba escrevendo da sua maneira e adicionando elementos, né? Então, assim, da tradição oral até 1906, lá, que o Simões Lopes Neto fez a versão mais conhecida, que segundo ele teria ouvido de uma negra velha, são esses os termos, lá em Pelotas. Foram adicionados a figura do estancieiro, foram adicionados a figura do filho do estancieiro, e depois entrou Santa na história, né? Claro, todas as versões elas trazem um pouco dos anseios da época, né? No caso dessa inserção, assim, né, da adição desse elemento da Santa, existia muito a parte católica, né, e de catequização das, das pessoas e dos próprios escravizados, que a gente sabe que as religiões, né, de matriz africana, elas não são muito bem-vindas, inclusive nos dias de hoje, né? Imagina sei lá,
200 anos atrás era bem complicado mesmo. Então entra por essa parte do negrinho, ser filho da santa, né? Que é a santa que vai salvar a história toda. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Eu fiz a ilustração inspirada num quadro do Aldo Locatelli, né, que faz parte de um painel gigantesco. Acho que é eu não lembro a localização, mas acho que é no Palácio aqui no Palácio do Governo do Estado, né? Então, assim, eu fazia parte também assim das minhas necessidades e assim já que até como forma de transpor essa barreira do físico, porque tudo isso que compõe o projeto eu acabo fazendo de forma física, né? A gente mostra o desenho, conversa, me perguntam como eu faço e eu vou explicando. Então essa é eu tentei transpor isso para o digital. Então eu compartilhei um pouco do processo de ampliação, né? Até deu um vídeo um pouco longo, assim, uns 7 minutos, né? Mas enfim, foi o que eu consegui condensar. Eu não consegui captar todas as imagens, né? E assim, eu faço as ilustrações de um formato um pouquinho menor, né? E depois eu uso uma técnica de carimbo, que nem eu digo, é muito parecido, eu me inspirei no pessoal da tatuagem, né, que faz o carimbo aquele e depois risca por cima. É o que eu faço com os materiais de improviso aqui no para fazer esse maior, né? Uma das outras coisas assim que por ser digital, eu ainda uso papel porque enfim, a gente sabe que os meios eles vão mudando, as plataformas ficam um pouco diferentes e o que acaba ficando mesmo são os registros de papel, assim, né? Então, uma das coisas que eu que eu não abro mão no meu trabalho é disso ficar registrado, porque de alguma forma ou outra, enfim, né, talvez isso se preserve um pouco para frente, ou a gente consiga desenvolver melhor os assuntos, né? E essa parte da pesquisa, eu faço ilustrações, tenho formação em comunicação, mas eu não sou um professor de história, né? Eu sou um leigo que me dispus a pesquisar e colocar disponibilizar esse pouquinho que eu encontrei, né? Pra gente complementar. Oi, cara, tudo bem? Pra gente complementar depois, né? Então, assim, é um grande nó. E esse é um início de um trabalho, né? Como eu falei antes, a gente tem alguns mitos no estado, assim, né? Inclusive que não existem negros no Rio Grande do Sul, né? E esse questionamento não é que não existam, em alguns lugares ainda a presença é um pouco difícil, o acesso é difícil, né? E tudo isso por questões, inclusive, de como a gente tratou a questão da escravidão, né? Ainda tem o mito que a escravidão no Rio Grande do Sul foi uma escravidão branda, né? E a gente escuta a história as versões da lenda do Negrinho assim, tipo, mas ele apanhava, mas ele, né, o estancieiro era muito malvado, né? Tu botou, né, o guri no formigueiro e tal. Isso é absurdo, né? E sim, é absurdo, mas assim, parece ser um caso isolado, embora seja uma lenda e fatos fantásticos, parece ser um fato isolado durante o período da escravidão aqui no Rio Grande do Sul, e não era, a gente sabe que não, né? Em leituras rápidas assim, sobre a escravidão no Rio Grande do Sul, a gente encontra materiais do tipo que os escravizados de outros lugares do país, uma das ameaças era, não, então tu vai para o Rio Grande do Sul. Porque aqui a gente fala, mas tinha os caras da casa, era lavoura.
90% dos dos escravizados, isso é uma das coisas que eu também estou tentando mudar no vocabulário, mas é uma coisa tão enraizada que eu acabo me confundindo. Por favor, o termo correto é escravizado, né? É uma das coisas que eu tento me cuidar para falar de um jeito correto. Então, assim, grande parte dos escravizados trabalhavam nas charqueadas, que eram condições degradantes de trabalho, assim como todas as outras funções, né? Mas era um trabalho pesado de abate bovino, trabalhava com sal, era um trabalho pesado, então assim, pô, imagina trabalhar com sal 12, 14 horas por dia, em condições muito degradantes de trabalho, né? Com açoites, com castigos físicos. Então, vir ao Rio Grande do Sul, que a gente escuta que a escravidão foi branda, porque, né? Enfim, não é bem assim. As coisas, né? Essa história que é nos passada, essas outras lendas que surgem a partir de relatos tentando amenizar, acabam sendo bem distorcidos e constrói tudo que a gente tem hoje de preconceito e enfim. Outros fatos que não são muito publicizados e é compreensível, né? Porque como a escravidão foi branda, era bom trabalhar, né? Imagina, os senhores eram patrões bons, né? Bons empregadores. Não eram, porque se eles fossem realmente bons empregadores, eles não utilizariam mão de obra escravizada, né? Então entra por esse lado também. As coisas que também não são relatadas aqui, que eu encontrei na pesquisa, é a parte das fugas, né? Da parte de criação de quilombos. Eu não deixei o arquivo aberto aqui, mas assim, desde 1800 já existem quilombos na região de Pelotas, por exemplo, que eram ali onde ocorreu os principais polos ali de charque do Rio Grande do Sul. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Enfim, né, é um assunto bem pesado, assim, e assim, é até um pouco difícil tentar passar isso de uma forma amena, né? E, não medir as palavras, mas tentar ser o mínimo agressivo, assim nesse trabalho, assim, mas é uma das coisas que acabam né, é uma coisa pesada mesmo, né? E daí tu mexe muito com as memórias do inconsciente, assim, né? Enfim, ontem eu estava vendo por um acaso um documentário Guerras do Brasil e era um episódio sobre a Guerra do Paraguai, né? E assim a gente tende a romantizar o passado de uma forma que, cara, não é bem assim, né? Hoje uma das grandes avenidas ou ruas de Porto Alegre é a Voluntários da Pátria, né? Então, até vou fazer um parênteses, acho que a Guerra do Paraguai se passa também por volta de 1800, nesse período, né? Então tu pega lá, por exemplo, os Voluntários da Pátria. Oi, Gabriel, tudo bem? Os Voluntários da Pátria, é uma coisa bacana, né? O cara é um voluntário, né? Do Império, o cara vai livrar lá o Paraguai da ditadura de Solano Lopes e tal. Massa, né? Bacana, o cara é um voluntário, o cara vai lá servir sua pátria e tal. Só que é o seguinte, os voluntários da pátria, primeiro, né, pelo que eu saquei lá do documentário, são os caras que, assim, o exército brasileiro estava meio desmobilizado, rolou a Guerra do Paraguai, né, juntaram
juntaram as tropas, foi. Só que assim, as condições de combate eram absurdas. Os caras, tipo, nos charcos, no meio do mato, florestas ali. Pô, é uma região, né, bem complicada, assim. Eu acho que talvez o cara não consegue nem acampar, né? Segundo relatos, as barracas dos caras, tipo, não estavam preparados para o frio, o minuano soprando na orelha, né? E assim, daí criou-se, daí, claro, as mortes eram absurdas na Guerra do Paraguai, assim, um negócio de carnificina total, assim, absurdo. Claro, daí com as tropas, né, em baixa, precisamos de mais gente, que são os voluntários da pátria. Então o que acontecia? As pessoas, o exército regimentava, passava nos lugares e ia regimentando as pessoas. Os filhos, né, os senhores, né, dos estancieiros, bondosos, que eram os mesmos que cuidavam bem dos escravos, na hora de mandar para a guerra, entre mandar um filho, né, mas é só uma pessoa. Então, são os involuntários da pátria, né, que colocaram, sei lá, mandaram os escravizados no lugar dos filhos, né? E outra coisa absurda, se não, seria engraçado se não fosse trágico, né? Que era, no fim, a guerra era tão desnecessária e tão desagradável e ninguém queria ir mesmo, assim, porque depois que não voltaram os primeiros, o bicho começou a pegar e ninguém queria ir. Eles faziam grandes festas nas cidades de todo o Brasil, claro. Então, assim, fazíamos grandes festas na Praça Central, com bastante bebida, comida, né? Era uma alegria, estávamos em Vitória, celebrando as vitórias, né? Oi. Oi. Tem uns que eu não dei oi. Peraí. Enfim, depois que estávamos lá todos alegres e contentes, o exército cercava a praça e levava os involuntários da praça, dos involuntários da praça. Hoje é uma baita avenida em Porto Alegre, né? A gente não conhece essas histórias. E, enfim, né? São coisas absurdas, chega a ser ridículo, assim, né? E esse mote do trabalho é uma das coisas que eu vou começar. Vou começar, não, né? Vou dar continuidade, porque eu já comecei agora com o Negrinho, desses mitos do negro no Rio Grande do Sul, né? Eu decidi começar pelo mais famoso, e uma das versões aí que se supõe, uma vez que era na tradição oral, então elas não tem registro, né? Uma das versões que se supõe da lenda e que me chamou muito a atenção foi essa parte justamente do negrinho ser uma entidade, né? Vamos tratar assim, na falta de palavras melhores, o negrinho ele é uma entidade que auxiliava, né? Que ajudava os escravizados fugidos, né? Então, ele auxiliava na fuga, né? Então, essa versão, assim, também e daí tem o ícone da vela. Eu até fiz algumas outras ilustrações para incluir na arte final ali, e eu acabei não conseguindo compor, que essa é uma dificuldade que eu tenho, eu já falei de compor as coisas dentro do layout. Enfim, mas a vela, a gente tem muito a vela do batuque, né, das religiões de matriz africana, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive o batuque é uma das religiões nascidas aqui no Rio Grande do Sul, né, de matriz africana e adaptadas aqui para a região. Tem esse negócio da vela, das oferendas, das encruzilhadas, né, então essas histórias elas acabam conversando entre si. Vamos mostrar, sim. Deixa eu separado aqui. Essa aqui é a da vela, que acabou não entrando na principal. Deixa eu deixar aqui pertinho.
Então, qual era a função da vela, tanto nas oferendas, né, quanto para essa lenda do negrinho do pastoreio? Era muito mais fácil usar, porque daí a criatividade, a criatividade é filha da necessidade com a escassez de recursos, que nem eu digo, né? Então, assim, pô, como é que tu vai sinalizar, talvez sinalizar um local para quem está fugindo, né, que anda à noite, porque tem que andar escondido, que se esconde no meio do mato o dia todo e tenta buscar né, um refúgio em algum lugar, talvez para descansar, ou para comer, ou para, sei lá, trocar uma ideia, pedir uma roupa. Então era utilizada a vela, um toco de vela, porque também não se tem grandes recursos, né? Então, assim, um toco de vela, né? Mas, assim, eu vou acender a vela pro negrinho do pastoreio, né? Porque eu perdi tal coisa, mas, né? Talvez, né? No meu entendimento, né? Da lenda, já que a lenda é de todo mundo, isso é uma das coisas, eu trouxe ela pro meu lado, que é, assim, bom, eu vou sinalizar que existe um lugar seguro, que talvez tenha comida, tem um pouco d'água boa também e tal, para quem está fugindo parar um pouquinho, descansar e seguir adiante, né? Então, claro, é muito mais fácil pegar essas versões, pegar esses elementos e dar uma distorcida para dar uma acalmada nos ânimos e aquela prática que a gente... o pavio tá... Eu acabei não. O pavio saiu meio por acaso, assim, né? Mas é que eu acho que. Oi, Bento. Eu acho que as coisas acontecem também, são alguns acasos que talvez dê impressão, e que nem eu digo, tem muitas coisas de subconsciente que na hora de ir pro papel ela acaba falando sozinha, assim. Tem umas coisas que são loucas, assim. O. Outro elemento, já que estamos no assunto, que eu iria incluir na ilustração e acabei não colocando, é esse aqui é o Fortunato. Ele, por um acaso do destino, e daí eu acho isso fantástico que acontece. Eu tava, acho que foi no sábado, dia 16 foi quando? Deixa eu ver aqui. Dia 16 foi na sexta-feira passada. Eu tava meio que, pá, tinha que finalizar o projeto, tinha que colocar as coisas no site, eram bastante materiais, né? Eu trabalho sozinho não, né? Deus tá do lado, mas assim, eu trabalho só tenho duas mãos aqui, embora tenha apoio em outras partes aí da galera, da família, mas na hora da interessante, assim, quem faz tudo sou eu, as redes sociais, um site, e agora gravando vídeos também e fazendo lives, porque isso é uma das outras coisas assim que eu desenho e o resto eu faço também. Também não me estresso muito com edição de vídeo, alguma coisa. Vai sair, vai ser legal e o que importa é o desenho, assim, né? E eu fiz essa que é um anúncio, né, de escravo fugido. Daí no dia 16, que foi dia 18, agora eu não me lembro que dia foi, acho que foi no domingo, dia 18. Fez 116 anos que esse escravizado fugiu, né? Eu me inspirei num anúncio do estado de São Paulo, que dava falta do nosso amigo Fortunato, que era uma das coisas que eu sempre assim, pô, o cara tá fugindo, né? E essa é uma outra coisa da nossa cultura que é bem, eu acho, talvez, uma das coisas que, quando a gente fala em fugir, né? Isso também é uma das coisas que me pega, assim. Tem um outro livro ali que eu gosto, que não tem nada a ver com escravizados, mas que fala em fuga, assim, né? E a gente entra num imaginário popular assim que tanto, né, às vezes é romanceada lá, que nem sei lá, no filme do Leonardo DiCaprio lá, com o Tom Hanks lá, prenda-me se for capaz, o cara tá sempre fugindo e tal. Mas sempre quem tá fugindo, mesmo nesse caso, né, ou que nem do Papillon ali, que é o livro que eu gosto, o cara sempre fez alguma coisa errada.
né? E a fuga ela é muito atribuída é a perseguição policial, o fugitivo do não sei o quê. Quem tá fugindo parece que tá errado, né? Então, não, se correu é porque tá errado, né? Tem esse negócio meio, eu não queria usar negativo, mas assim, nessa esse desse preconceito, assim, tipo, mas por que que o cara tá correndo? Ah, mas o cara tá fugindo. Ah, mas não seria melhor ele pegar uma enxada e talvez isso já aconteceu, né? A gente tem várias, assim, as primeiras fugas de escravizados são noticiadas, não é que não aconteciam antes, né? São só noticiadas a partir de 1738. Então, assim, né, isso, sei lá, foi um ano depois da fundação da cidade de Rio Grande, que é uma das primeiras do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, isso, as fugas, as rebeliões, as insurgências, elas acontecem milhares de vezes, aconteceram muitos, e a gente acha também que assim, o quilombo era em Palmares, só teve lá, não, agora só teve Palmares no Brasil todo e se resume em todos os quilombos em Palmares, mas assim, em Rio Pardo, em 1828, já existiam quilombos, né? Na região de Pelotas, lá em 1800, lá tinha da linha do Cânhamo, e teve outros tantos que é uma linha que depois eu vou publicar essas informações aí com uma linha do tempo. Então, assim, lá em Rio Grande tinha o tal do Quilombo do Negro Lucas, que era na Ilha dos Marinheiros, né? Lá em Rio Grande. Então, assim, em Pelotas também tinha na Serra do Tapes. São coisas que a gente não conhece, né? E esses registros eles são superficiais, não teve certa vez e tal, mas isso acaba não sendo tão escancarado e a gente acaba ficando com uma referência de um lugar, né? E ainda falando em Palmares, eu não estudei muito, né? A parte da história que eu sei é que durou mais de 100 anos, né? Então, assim, não foi uma coisa pequena, não foi uma vez só, não era uma meia dúzia, como isso, né? Eles fazem a gente tentar entender e a gente, né, acata, enfim. Aqui em Porto Alegre, né, a gente teve vários. Em Gravataí, e agora eu não tô aqui, olha. Tentativa de insurreição na Aldeia dos Anjos. Eu moro em Gravataí aqui, estamos transmitindo ao vivo de Gravataí, né? Em 1863. Então, assim, são coisas que aconteceram, talvez, eu não sei a localização exata, né, dessa insurreição ou das grandes fazendas aqui de Gravataí na época, né, que na época era a Aldeia dos Anjos. A gente acaba não sabendo, né? Talvez tenha sido aqui na esquina, né? Ou não. Mas, enfim. E mais pra frente a gente vai entendendo a história, né? Deixa eu ver aqui mais o que é mais importante. Eu não sei, eu nunca sei se eu tô falando o que vocês querem ouvir ou se tá interessante. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa do processo, aí eu fico à disposição para passar. Vamos ver aqui mais o que eu posso falar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então esse é um trabalho muito mais de pesquisa, assim, né? E acabo ficando com esses materiais complementares, né? Isso aqui eu acho que vale bem a pena fazer uma outra. Vale a pena, eu digo. Quando eu uso vale a pena, eu digo que é a pena é do Fernando Pessoa essa frase, né? Eu fui na exposição dele, quando dava para ir à exposição, falou no Santander, e me chamou muita atenção
que vale a pena é a pena de caneta, né? A pena de escrever. Então, assim, essa aqui foi todas as ilustrações eu tento fazer valer a pena através das histórias, né? Porque essa é uma necessidade que eu tenho, assim, também de muito mais que apresentar um desenho bonito ou esteticamente agradável e eu já falei isso já, mas, né, eu faço do jeito que eu consigo, né? A minha técnica ela a partir das minhas limitações, então assim eu não tenho formação eh, não tenho formação técnica na área de desenho, de artes, enfim, eu sou um autodidata. Eu costumo falar que as minhas ilustrações eu faço com papel, caneta e cara de pau, porque, enfim, né? Deixa eu pegar aqui a do Negrinho mais de perto. Eu faço esse tipo de traço com as sombras mais duras, né? E a ideia é. Oi, tudo bem, Xaxá? Oi, Liz. E a ideia é transmitir essa parte e ter uma boa desculpa para começar essas conversas, né? Ah, eu acabo me perdendo leve, assim, mas vamos falando. Ah, então, eu falei dos elementos alternativos, falei um pouco da pesquisa. Pô, tem um tempão de live ainda. Deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar do... Pessoal, me perdi completamente. Vamos continuar no... Então, eu tava conversando dessa parte da fuga, né? Então, assim, eu tava mostrando o Fortunato tava falando da fuga. Então, a fuga, a gente tem essa ideia que a fuga é uma coisa errada e quem tá correndo é porque tá difícil, né? Mas, enfim, a gente vê que foram várias, inclusive, tentativas de insurreição aqui no Rio Grande do Sul, que acabaram não vingando, né? E algumas deram certo. A gente tinha muita... Aqui rolou muita fuga pro Uruguai e para a Argentina, né? Em função da abolição da escravidão no Uruguai e no Paraguai foi em 1842, né? Aqui foi em 1888. Ainda dizem que Porto Alegre teve alguns anos de antecedência, né, na abolição da escravatura. Porém, a gente sabe que a abolição ela foi uma lei bem genérica, em que, claro, a gente sabe que de outros fatos históricos assim que aconteceram no Brasil. O Brasil é um case absurdo assim, né? De lugar que realmente deu certo. O Brasil o projeto que mais deu certo foi o Brasil, assim, que o Brasil foi criado como uma colônia, né? Olha, eu dando uma de historiador, não, eu sou só palpiteiro. Mas o Brasil, né, foi criado para ser uma colônia e, de fato, né, conseguiram, né? E tanto que, sei lá, se pegar a proclamação da República, que entra junto um ano depois da abolição da escravatura, foi um monarquista, né, que fez a transição para a República. E essa lei áurea, né, é o 13 de maio e tal, ela acabou sendo uma lei bem vaga que não, assim, ela libertou os negros, porém, né, em nenhum momento foi feito alguma coisa para a reinserção dessa, dessa parcela da população na sociedade de forma plena, né? As coisas não mudaram, como de fato ainda são bem complicadas, né, para toda a população, né? E ainda um pouco mais complicada para a população negra, né? Enfim, tem uma parte aqui que eu explorei um pouquinho mais, que foi do início da presença negra no Rio Grande do Sul, né? Então, uma das partes que eu fiz a pesquisa é que 90% dos escravizados do Rio Grande do Sul, eles vieram do Rio de Janeiro,
do mercado do Valongo, né? Tinha muitos. Aqui o pessoal não vinha diretamente da África, né? Alguns eram já nascidos no Brasil, de outras gerações, e tinha muita coisa por além dos navios que aportavam aí no Rio do Prata, na Barra de Rio Grande e no Chuí, né? Ainda vinha muita gente por terra, né? Assim, através de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, né? E em 1635, na região das Missões, eu tinha citado um pouco antes, assim, né? Tinha registros de negros nas bandeiras paulistas, né? Então, assim, as bandeiras paulistas também agora a gente teve recentemente a polêmica lá da estátua do Borba Gato, que era dessa galera aí, mas a missão deles aqui era acabar com as missões, né? E escravizar os índios. Essa é uma outra questão. Eu acho que a Carla deu uma citada ali antes. Oi, Lu, tudo bem? Essa é uma outra questão, né? Que, claro, acaba não sendo do foco do trabalho, porque são muitas variáveis, assim, né? Mas eu também estava pesquisando esses dias, né? Houve, claro, a escravidão indígena existiu, isso era uma realidade, e esse é um outro mito que acaba persistindo. Ah, mas os índios se revoltavam, né? E os negros não. A primeira tentativa no início da colonização, né? Os índios foram escravizados, né? E assim, pela escassez de índios, né? Então surgiu a necessidade de escravizar outros povos, que acabou ficando os africanos, que também já serviam de mão de obra escrava em outros países aí, tipo, eu acho que depois do Brasil, que foi o país que mais recebeu negros, né, em regime de escravidão, foi a Inglaterra. Então tinha esse. Então, assim, os índios também foram explorados, né? E assim, acabando-se os recursos, buscamos outra matéria-prima e outros recursos humanos, né? Agora vamos, né, para os negros, e foi isso que aconteceu. E outro fato histórico, assim, dos primeiros registros das histórias, históricos, assim, de negros no Rio Grande do Sul, foi em 1680, na fundação da colônia de Sacramento, né, que foi fundada por portugueses, e, e eram compostos aí por. E a fundação foi através de 200 militares, 3 padres, 60 negros, sendo 41 escravizados, 6 mulheres índias e uma mulher branca, né? E os negros, né, eles já eram 20% dessa expedição, né? Voltando ao Rio de Janeiro que eu encontrei, a gente sempre fala da África, que é muito genérico, assim, né? Então, na pesquisa também eu encontrei aqui que 71%, né, dos negros eram capturados na África Centro-Ocidental, que era em Benguela e Angola. Depois, né, na África Ocidental e o restante na África Oriental. Eu falei do mercado do Valongo, lá no Rio de Janeiro, que vinham 90%. A outra parcela de negros vinha de portos da Bahia e de Pernambuco, né? Enfim, deixa eu ver aqui. Então, em 1700, a gente já tem negros invadidos da colônia de Sacramento. Vamos ver.
Oi, que bom. Assim, ó, eu não sei se eu tô meio chato, eu tô contando um pouquinho da pesquisa e um pouco dos processos. Fiquem à vontade para fazer observações e críticas, sugestões, se alguém quiser entrar aí também para conversar, fica à vontade. Eu estou apresentando aqui um pouquinho, né, da pesquisa e falando sobre o projeto Negrinho do Pastoreio, da tradição oral dos escravizados à libertação digital. Bom, essa é uma boa coisa para falar, que eu deveria ter anotado, mas eu venho bem solto para falar, assim, justamente para não ficar muito programado, né? Então, assim, esse trabalho, né, ele foi viabilizado através do FAQ Digital, que é o Fundo de Apoio à Cultura, né, que agora em 2020 ele se tornou digital. Isso foi uma das boas coisas da pandemia, porque a gente sabe que teve muitas coisas ruins e algumas outras coisas ficaram um pouco melhores, né? O fundo esse ano ele contemplou cerca de 2.000 agentes culturais, né, fazedores de cultura e tal, porque geralmente eram projetos com valores maiores, com uma burocracia um pouco maior, com razão, né, é necessário, eu sou a favor da burocracia no caso da distribuição de verbos de cultura, né, com verificação de execução, né, se trata de dinheiro público, dinheiro nosso, que nem eu digo, né, isso está no mercado. Então, assim, foi viabilizado através do FAQ, lá da Secretaria Estadual de Cultura, com apoio da Fevale, da Fevale Tech Park. E, assim, eu vou fazer uma figura escravizada, né? Alguém que veio da tradição oral e com uma verba pública, um dinheiro que ele é de todo mundo, né? Como é que isso me bateu muito? Esse, além de toda a pesquisa, né, que eu já estava a fim de desenvolver, das figuras que eu queria explorar, dos assuntos que eu queria abrir esse diálogo, né, foi assim, tipo, pô, como é que eu vou entregar isso, né? Uma das coisas que eu pensei assim, bom, esse trabalho já está pago, né? E ele está pago pelos habitantes do Rio Grande do Sul, das pessoas que estão na sociedade gaúcha, né? E assim, tanto a escolha do tema quanto a escolha da forma, né, de fazer assim, bom, se é um escravizado, eu vou ter que libertar ele de alguma forma, né? E uma das formas que eu pensei, assim, esse trabalho está pago, eu vou fazer a pesquisa aqui do assunto que eu gosto, da coisa que eu quero, vou puxar a discussão, né? Não para o meu lado, mas para o lado dos meus, ou de um assunto que eu acho pertinente. E o que eu vou entregar para as pessoas, né? Então, assim, bom, juntando tudo isso, bom, o trabalho não pode ser só meu, eu não posso pegar isso e ficar para mim, né? E daí também tem essa parte, assim, esse trabalho foi desenvolvido, acho que no meio de junho, maio, eu já tinha mais ou menos a ideia, eu não lembro quando foi o edital, eu acho que foi no início de julho, assim, então tava tudo muito lockdown, as coisas fechadas, assim, como é que eu vou fazer, né? Bom, eu vou disponibilizar esses arquivos, né? O arquivo da ilustração em formato A4, já num PDF, para a turma imprimir em casa, né? Então, assim, esse trabalho fui eu que fiz com recursos públicos, né? Então, assim, ele é eu que fiz, mas ele é de todo mundo. Eu não posso restringir o acesso. Até uma das coisas que eu sempre tento trabalhar, assim, é essa democratização da minha produção, né? De deixar isso de uma forma... De, de uma forma... O meu processo, ele é um processo, né? Ele é um processo barato, eu uso materiais já pela própria natureza do início do meu processo criativo. Ele não usa materiais muito sofisticados, não é tela,
papel, assim, com o meu custo. Eu tento não aumentar muito o meu custo e manter as coisas em um valor mais, né, básico, para poder chegar a mais pessoas, porque eu acho que, né, não adianta só fazer, ficar bonito e ficar pendurado aqui no meu varal, ou ficar dentro da minha gaveta. Eu acho que assim, eu preciso entregar isso para as pessoas, né, de alguma forma. Em projetos mais recentes eu fiz um e-book, eu fiz, né, outros materiais, assim, mas para esse que foi o primeiro, eu disse, não, eu vou dar, né, eu vou dar, é um desenho meu, ele é um trabalho que está pago, mas assim, eu fiz, mas ele não é meu, né, então assim, até como forma de, claro, daí entra a parte de divulgação e tudo assim, mas eu vou entregar isso para as pessoas, porque às vezes, sei lá, o cara quer, mas assim, sabe, quanto que eu vou te cobrar isso, né? Sendo que é um trabalho que ele já está pago. Então, assim, se eu vou fazer um arquivo PDF que abre em boa parte dos dispositivos, né? Vou fazer. A imagem está em alta resolução, sei lá, acho que o arquivo deve ter uns 8 megas, assim, ele tá bom, né? Eu digitalizei essa versão aqui, que também tem um scanner bom aqui, eu acabo usando esses recursos e disponibilizei, tá lá no site, né? Então assim, pode baixar, pode imprimir, pode pendurar, pode compartilhar o arquivo, né? Fica à vontade, é um trabalho que é nosso. Essa é a libertação que eu vou conseguir fazer do negrinho através do digital, né? E das ferramentas que a gente tem hoje em dia. Que às vezes o cara não tem. Daí eu pensei também, mas às vezes o cara não tem impressora, né? Ou a tinta é cara, e o cara quer ter de alguma forma. Outra coisa que eu pensei assim, bom, eu vou fazer uns papéis de parede para celular, vou fazer para o tablet, né? Para que esse trabalho ele saia, né? Ele circule por aí, porque, enfim, né, eu acho que algumas coisas, claro, hoje eu me mantenho através das ilustrações, os editais são de grande valia, que é onde entram os valores um pouco maiores, assim, do que entra no dia a dia, e eu consigo desenvolver os meus trabalhos a partir das minhas linhas de pesquisa, assim, né? Hoje eu tenho uma outra linha que é da cidade. Ontem foi aniversário da emancipação de Gravataí. A cidade ela é muito importante no nosso contexto, né? Assim, e das nossas dinâmicas. Ah, eu entendo que agora é época de eleições, a gente acaba pegando um pouquinho mais, assim, né? Mas a gente pensar na cidade e se pensar como agente de mudanças, né? E assim, a gente tem toda. Talvez a gente não consiga influenciar de um jeito positivo, claro, sempre, as coisas em esfera estadual, que nem eu pretendo com esse trabalho, ou federal. Mas na cidade a gente consegue, com pequenas ações, conversando com as pessoas, articulando, né? Sei lá, pô, a gente faz aí campanha do agasalho, arrecadação de alimentos. Eu tenho um grupo aí que a gente discute cultura, né, na cidade, como a gente vai fazer, quais são as nossas produções, né? Então, essas pequenas coisas também é uma linha que eu acabo desenvolvendo, né? E além da presença do negro. Estamos chegando mais ao final dessa live, temos mais uns 7 minutos aí que eu vou aproveitar para agradecer e contar também. Agora eu falei de pessoas, acabei lembrando, e esse é o meu primeiro projeto, assim, né, a nível estadual, aprovado, né, com a chancela do governo do estado do Rio Grande do Sul, e eu fico feliz. Para mim é um baita passo. Eu tô há pouquíssimo tempo assim nesse mundo da arte,
Essa semana foi até bem maluca, assim, dos últimas, foram semanas boas, foi uma semana boa, assim, né? Eu entreguei esse projeto eu publiquei, né? Esse projeto depois ele vai ter uns outros, eu pretendo dar desdobramentos nele, aqui do Fundo de Apoio à Cultura de Gravataí. Participei do pessoal, a Carla tá aí, do bate-papo lá com o pessoal da Bienal Black Brasil Arte, que foi na Bienal, né, numa conversa com uma roda de conversa lá, foi minha primeira exposição em museu. Surgiu essa necessidade, até tá aqui a sem nome, né? Surgiu me deu esse clique, essa necessidade de dar um direcionamento para minha produção, assim, eu sigo fazendo todas as figuras solicitadas, aceito encomendas, eu acho o máximo, assim, fazer coisas novas, fiz alguns pensadores, assim, agora por último, assim, os caras teóricos, e é bacana, são ideias diferentes, são coisas, né, que complementam as visões de mundo, assim, eu acho que é uma das coisas que eu tenho, assim, de estar sempre aberto a novas ideias, né? Então, assim, essa Bienal Black, assim, foi fundamental, assim, para uma consciência maior, né? Outras, daí isso vem de encontro a outras linhas, assim, que eu gosto, que eu tive contato também nos últimos tempos, assim, que é o afrofuturismo, né? Que ele até parece coisas de ficção científica e um tanto é, né? Mas assim, como eu faço essa reverência né, aos meus antepassados, eu tenho a consciência que eu sou um ancestral, eu vou ser um ancestral no futuro, né? Então assim, eu vou conseguir, eu preciso deixar alguma coisa para as próximas gerações, né? Então, assim, eu começo humildemente uma pesquisa e abro isso e libero essa ilustração para despertar esse interesse também de outras pessoas. As colaborações são muito bem-vindas sempre, né? Temos 4 minutos ainda e dá para falar bastante. E também outra coisa que eu gostaria de deixar registrada nessa live, porque depois eu vou deixar disponibilizado por aí, é o pessoal de uma turma boa lá de Novo Hamburgo, lá do Cauê, da Dani, que quando surgiu o edital, eles criaram um grupo, né? E daí vem a parte da articulação da gente com a gente, de interesses positivos comum que, que juntaram uma galera e disse, ó, vamos fazer os projetos, vamos apresentar os projetos, vamos, tá todo mundo afim? Sim. Tá, então assim, vamos fazer a leitura comentada do edital, vamos fazer reuniões, vamos fazer uma oficina, como a gente vai fazer para estruturar os projetos. Então isso foi bem importante, isso mostra assim, a força que a gente não tá sozinho, é uma iniciativa minha, a ideia foi minha, a execução é minha, mas assim, junto, não é nem por trás, é junto e do lado, assim, eu tô cercado de pessoas bacanas assim que estão alinhadas aí pelo bem comum. Eu fico feliz de ver vocês por aqui, agradeço a presença. Eu sei que sábado é um pouquinho complicado, eu faço de manhã porque, que nem eu digo, né? Se surgir alguma ideia, se der alguma vontade de rabiscar, enfim, ainda dá para fazer ao longo do final de semana. Então, eu vou indicar novamente para vocês entrarem no site, né, dar uma olhada no material, baixem o conteúdo. Depois, por favor, né, me digam como ficou, se tiver algum problema, se tiver alguma correção em alguma informação lá, fiquem à vontade, eu sigo à disposição e agradeço muito mesmo, assim, fico feliz de poder viabilizar um projeto, de colocar no papel uma ideia, de libertar as coisas por aí e de tentar proporcionar assim, esses momentos, assim, né?
Eu sempre digo que eu faço as minhas ilustrações em um ambiente agradável e para encher de coisas positivas e iniciar longas conversas, né? Eu digo assim, longas e positivas, trazer boas lembranças e deixar as pessoas felizes. Porque, claro, a gente sabe que às vezes a história é um pouco triste, né? Mas a gente pode transformar isso em uma coisa melhor, enfim, talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas se a gente mudar um pouquinho a gente valeu, né? Se a gente consegue se mudar, a gente acaba transformando e vai ficar muito bom. Aqui o Instagram tá me cortando já. Manda um WhatsApp, liga aí, a gente vai falando. Muito obrigado, bom sábado para vocês. Vou encerrar aqui.